Então nós vamos começar a nossa aula, né, para manter o horário e para apreciar quem entrou no horário. Depois ela vai ficar disponível aqui para você acessar no nosso grupo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha em plena pandemia, né? Então, como eu avanço a minha campanha na pandemia, né? Que é o tema de hoje e é o que as pessoas mais querem saber. Hoje, exatamente hoje, faltam 102 dias para a eleição. E você aí já se perguntou como que você vai tocar a eleição de agora em diante, ou como você vai fazer para que no dia da eleição você tenha voto suficiente para se eleger? Na pandemia, nós temos dois desafios muito grandes. Um é criar empatia antes de pedir o voto. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas não querem ouvir falar do político, né? E o segundo é que a gente não pode esperar a pandemia passar para começar a campanha, que é um equívoco que muitos candidatos, pré-candidatos, né, estão tendo, que é com relação a eu vou esperar a pandemia passar e aí sim eu vou fazer a minha campanha. Isso é um equívoco, a pandemia não vai passar este ano, nós vamos virar o ano ainda com pandemia. Algumas cidades estão em bandeira vermelha, outras estão em bandeira laranja, mas nós ainda teremos a pandemia em meio à campanha eleitoral. Então, talvez nós não consigamos, a gente não consegue mais fazer aqueles grandes eventos de mobilização. Isso não vai acontecer. Mobilizar um grande volume de pessoas numa região, isso não vai acontecer. Não adianta a gente esperar que isso aconteça, porque se acontecer vai ser fatos isolados aqui ou ali, e as pessoas terão dificuldade sim de mobilização por causa da pandemia. Então, nós temos que buscar outros métodos para avançar. Ela vai ocorrer de outra forma. E como que a gente faz? O que está acontecendo agora na pandemia? Eu até gravei um vídeo falando sobre a pirâmide de Maslow, que com a pandemia as nossas prioridades mudaram, né? As pessoas só falam em saúde, emprego, elas voltaram para a base da pirâmide. Então, o que a gente tem que falar? Coisas relacionadas a isso que elas esperam, tá? Outra coisa, antes de ser pré-candidato, a gente precisa ser cidadão. Por que eu coloquei isso? Porque está tendo uma aversão. Nós estamos vivendo um momento onde o cidadão ele não se vestiu de eleitor ainda. Então, quando ele não se veste de eleitor, o que eu falo cidadão? São aquelas pessoas neutras, não ligadas à política, tá? Porque as pessoas ligadas à política, elas vivem política o tempo inteiro. Mas as pessoas neutras, elas não se vestiram de cidadão ainda, de eleitor, elas são cidadão. Então, o que está acontecendo? Elas não querem ouvir o político tradicional neste momento. Elas não querem ouvir falar em política neste momento. E aí você deve estar se perguntando, mas Ana, como que eu vou fazer política se essa pessoa não quer ouvir falar em política ou de políticos? É simples, você se posiciona como cidadão e não como pré-candidato. Como que eu faço isso? A gente pega e vai colocando posicionamentos em coisas que acontecem durante o dia, mas você não bota uma faixa escrita em você, eu sou o candidato, votem em mim. Não, você vai se posicionando como um cidadão comum na sua rede social, nas coisas que você faz. Porque depois, quando você se vestir, quando ela se vestir de eleitor e você dizer, oi, eu sou o candidato, ela já vai ter uma empatia contigo. Então você precisa cuidar o tom. Tem candidatos que estão atropelando, eles só querem falar de candidatura, de pré-candidatura, sendo que as pessoas estão pensando em saúde, estão pensando em emprego, elas estão pensando em outra coisa que não é aquilo que ele está vivenciando. Então eu botei assim, ó, as pessoas não querem ouvir falar de política, muito menos de político tradicional, tá? O que é o político tradicional? Aqui eu trouxe alguns exemplos de político tradicional. Se vocês forem ver na fotinho ali, ó, uma foto tradicional dizendo sou pré-candidato a vereador fiscal do povo. Isso é um político tradicional, entendeu? O político
humanizado, ele é gente da gente, ele não precisa estar se vestindo de pré-candidato a vereador neste momento onde as pessoas não querem saber disso. E como vocês podem ver na foto ali embaixo, político tradicional, eu não sei porquê, mas quando ele é muito tradicional, ou quando o cara se veste de político, a primeira coisa quando ele tira uma foto é fazer o quê? Dedinho. Parece que ele se vestiu de político, dedinho. Todo o político tradicional faz o dedinho na foto, né? Então eu botei aqui, ó, o que o político tradicional faz para você não cair nessa e não ser um político tradicional, né? Ele faz card de tudo. O político tradicional faz card de tudo, principalmente de dias. Dia do marceneiro, dia do pedreiro, dia do carpinteiro, dia da família, dia de não sei o quê, porque ele não tem bandeira, ele não tem assunto para falar. Então ele demonstra que ele não tem conteúdo. Então ele faz o card do card do card do dia do dia do dia e ele faz muitos cards na rede social dele. Aí já é um ponto aonde ele é mais do mesmo, tá? Outra coisa, ele se comunica para si. Ele vai para sua rede social, ele comunica sempre falando em si, na sua candidatura, nas suas coisas, no seu e nunca no outro, né? Nunca o que a comunidade está falando, nunca debatendo, nunca pensando no outro, né? Não é sobre mim, é sobre o outro, é se importar com o outro, né? Então vocês cuidem bastante também essas características de um político tradicional, tá? E principalmente, ele fala o tempo todo de política, que é o que as pessoas não querem falar. Ele fala e não fala nada, né? Ele não traz um conteúdo relevante, ele não traz um posicionamento, ele só fica falando e replicando notícias, fake news. Ele é um papagaio de eleição. Ele pega a notícia, replica a notícia, pega a notícia, replica a notícia. Ele é uma massa de manobra dentro da eleição. Então não seja este tipo de político, tá? Seja um político que tenha posicionamento, que fale coisas que as pessoas querem saber. Eu vou mostrar 2 videozinhos para vocês de alunos do PH e depois eu vou mostrar a diferença entre esses políticos tradicionais aqui e os vídeos dos alunos do PH. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando aqui, então depois no final da aula, que agora eu tô dando a aula aqui, no final eu vou respondendo ali algumas perguntas que vocês forem fazendo, tá? Vamos passar aqui. Primeiro vídeo aí. Pessoal, tudo bem? Você sabe... Tá saindo o som? Alguém sinaliza pra mim se tá saindo o som aí? Hein, Alexandre, tá saindo o som? Tá. Pessoal, tudo bem? Você sabia que Vacaria vai receber 8 milhões e 600 mil reais para enfrentamento da Covid-19? Pessoal, Pessoal, a Caixa Econômica Federal conseguiu piorar o que já estava ruim. Hoje eles anunciaram de maneira muito complexa como vai ser feito o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Pessoal, tudo bem? Você sabia que Vacaria vai receber... Opa! Então, o que você pôde ver nesses... Eu trouxe só o comecinho, né, dos 2 vídeos. O que você pôde ver nesses 2 vídeos aí dos alunos do PH, né? Algumas coisas bem comuns nos 2 vídeos. Em nenhum momento, nesses vídeos que você assistiu, eles estão falando que eles são candidatos, estão falando de partido ou qualquer coisa deste tipo. Em nenhum momento. Em nenhum momento vocês viram. Eles levantaram assuntos pertinentes e debates relevantes para a comunidade. Vocês viram que o Éder já começou o vídeo falando, pessoal, vocês viram não sei o que saúde, na saúde, quanto veio para a Vacaria? E o Juliano trouxe não sei o que do auxílio emergencial. As 2 coisas no primeiro minuto de vídeo, eles já falaram coisas pertinentes e que depois eles desenrolaram no decorrer do vídeo. E eles se colocaram como cidadão,
pode ver que eles são cidadãos se posicionando com relação a determinado tema que está em debate, que é relacionado à bandeira deles, né? O Éder ali, ele defende a saúde, então ele trouxe debates de dentro da cidade vinculado a verbas federais que estão relacionadas à saúde. Ele trouxe coisas pertinentes à cidade. E o Juliano com relação ao auxílio emergencial. Então, por que eles se posicionaram desta forma e não como aquele cara tradicional lá de trás que eu te mostrei? Porque ele está na fase do namorar para depois casar. Ele está entendendo que a pandemia não quer ver o político, que a pandemia quer ver o cidadão, então ele tem que se posicionar primeiro como cidadão para quando abrir o pleito, as pessoas já terem empatia com eles, as pessoas já terem gostado dos posicionamentos dele. Aí eles falam assim, bom, agora eu sou o político, eu sou o candidato. Aí a pessoa vai dizer, interessante, tu veio te posicionando no decorrer, né? E eu achei muito interessante os teus posicionamentos. Então agora eu vou te escutar como político. Eles estão namorando para depois casar, né, na eleição. E como que a gente faz para criar essa empatia de conteúdos relevantes? Aqui vocês vão dizer assim, mas a Ana só fala em bandeira, a aula da Ana é bandeira, ela bate muito nessa tecla da bandeira. Sim, realmente, eu bato muito nessa tecla da bandeira. Por quê? Porque as pessoas não sabem definir uma bandeira. Uma bandeira é uma causa. Às vezes as pessoas falam assim, Ana, a minha bandeira, ela é ter revitalização de calçadas. Isso não é bandeira. Isso é uma ação, isso é uma demanda, mas não é bandeira. Ana, minha bandeira é ter, é defender saneamento no bairro tal. Isso não é bandeira. Isso é uma ação de uma bandeira, né? O que é bandeira? Bandeira é saúde, bandeira é eu vou defender isso, é uma causa, é algo que é além disso. Bom, eu vou ser o representante do bairro tal. Bom, a minha bandeira vai ser o bairro tal. Então, o que eu vou fazer? Até na aula 1 eu trouxe aqui para vocês, né? E se vocês fizerem isso, vocês conseguem ter clareza, porque a maioria dos candidatos não tem clareza e discernimento. Eles não conseguem começar uma linha de raciocínio e terminar ela até o fim, tá? Então, a partir do momento que você tem uma bandeira, vamos supor assim, eu tenho a bandeira da saúde, mas o que em específico na saúde, né? E aí você vai colocar 3 problemas. Eu vou defender isso, esses 3 problemas. E aí você coloca do lado qual solução você vai buscar para este problema. Minha solução é gestionar com o executivo para que seja executado isso. É fazer um projeto de lei, é fiscalizar, é falar com não sei quem. Bom, você vai colocar as suas 3 soluções. Com base nesses 3 problemas e nessas 3 soluções, você vai começar a desenvolver a sua campanha. E aí você vai começar a fazer vídeos pertinentes, conforme essas 3 coisas que você levantou. Aí você vai começar a trazer depoimentos de pessoas. Aí você pode fazer um monte de atividades, mas relacionados a estes 3 problemas, a essas 3 soluções e a essa bandeira que norteia lá em cima. Os candidatos, eles não conseguem ter essa clareza, tá? Eu até botei assim, é importante você manter a linha de raciocínio estruturada, a clareza e o discernimento para saber aonde atuar. A maioria dos candidatos, eles querem atuar, mas eles não sabem como. Não adianta nós termos muitas redes sociais se a gente não sabe como a gente vai usá-las, né? Então, mais importante do que isso é você ter um posicionamento bem definido, porque você não tem como nortear toda uma campanha se seu posicionamento não for bem definido, tá? Então, nós vamos seguir. Agora, como que a gente vai avançar com solidez focado nas estratégias que melhor se encaixam nas suas bandeiras? Como avançar com solidez,
O que eu digo em avançar com solidez? Todo o candidato fala para mim assim: fulano, como está a sua campanha? Bah, Ana, tá indo muito bem. Tá, quantos votos nós temos? Ah, não sei, mas ela tá indo bem, eu tô escutando um monte de coisas boas. Isso não é ter solidez, isso tu tá no achismo, entendeu? Não sei se existe essa palavra, mas a Ana criou aqui. Tu tá no achismo, tu não tem a certeza, tu não consegue ser sólido, tu não consegue enxergar o teu crescimento. A partir do momento que tu te organiza, que tu organiza uma bandeira, que tu norteia tuas bandeiras, que tu alinha tua defesa, que tu coloca no folder e o folder é condizente com o teu discurso, aí tu começa a crescer e a trabalhar as pessoas para que elas falem a mesma linguagem que você. Então, como que a gente avança na pandemia? Eu já tenho a minha bandeira, eu já tenho meus 3 problemas, eu já tenho as minhas 3 soluções. Ana, eu tenho mais de uma bandeira. Tudo bem, eu diria para você, tenha de 2 a no máximo 3 bandeiras, não mais do que isso, tá? Porque senão também a pessoa que defende tudo, ela não defende nada. E para vereador e vereadora, principalmente, é foco. Quanto mais focado você estiver, mais chances vocês têm. Você precisa apenas acertar um nicho de pessoas que te levem até a vereança. Você não tem que acertar o todo. Depois você vai governar para o todo. Mas agora você precisa acertar um nicho de pessoas em específico que te levem até a vereança. Se você vai defender o seu bairro, eu vou ser o representante do meu bairro. O que eu preciso fazer? Eu tenho que buscar cabos eleitorais dentro daquele nicho do meu bairro. Eu tenho que buscar o que tem de problema e o que eu vou resolver naquele meu bairro. Eu tenho que focar naquele meu bairro, eu tenho que extrair o máximo deles, tá? Então é isso que você precisa fazer. Não esquece, é o vereador que norteia a campanha dele. Então você precisa ter muito claro isso. Como que a gente pode avançar, Ana? Agora na pandemia não dá para fazer nada, eu não consigo fazer visitas. Eu quero te dizer assim, você tem que avançar na pandemia. Eu sei que é uma fase complicada, que tem pessoas na nossa volta, né, com o Covid, que tem pessoas morrendo à nossa volta, mas infelizmente, né, a campanha tem uma data para terminar. Ela tem a data da eleição. A gente não vai ultrapassar essa data. Então, se você quer de fato concorrer, você tem que fazer acontecer conforme se adequando à pandemia, mas fazer acontecer. Não espera passar a pandemia para você começar a trabalhar, porque aí vai ser tarde demais, tá? Como que eu digo para você avançar na pandemia? Primeira coisa, mapeamento. Ah, Ana, eu já fiz mapeamento, eu conheço todos os bairros da minha cidade. Não é assim que se faz o mapeamento. Conhecer os bairros até eu conheço, eu quero saber como que está o seu voto no papel. Então, primeira coisa que você vai fazer, bota uma meta por região. Ah, eu tenho que fazer 3.000 votos. Eu vou colocar uma meta por região. Na região que eu sou mais forte, lá no bairro que eu vou representar, essa meta tem que ser maior. Então, eu vou colocar a meta maior ali. Nas outras regiões, eu vou focar em uns 3 bairros onde eu tenho maior força e depois eu pingo em toda a cidade. Então, você coloca as suas metas nesses 3 bairros e o que vier na volta é lucro, tá? E aí, eu quero que você coloque no papel hoje quantos votos você tem certos para contar na eleição, para contar no dia da eleição. Quantos votos você tem? Por que eu tô te dizendo isso? Até botei assim, ó, não tenham surpresas nas urnas, tá? É muito normal os candidatos me ligarem depois da eleição e dizer assim, Ana, mas eu não sei o que aconteceu. Era para eu fazer 3.000 votos e eu fiz 500, né? Isso é muito comum acontecer. Era para mim fazer 2.000 votos e eu fiz 1.000. Então, não tenha surpresas na urna. Na verdade, esse candidato ele não colocou o voto no papel. Ele não tem um mapeamento certinho feito. Porque quando a gente tem um mapeamento certo, a gente sabe aonde a gente está e o que vai dar na urna. Eu até estava conversando numa mentoria esses dias no Rio de Janeiro. Não sei se o Cautela está aqui na live. Cautela, a nossa mentoria, nós estávamos conversando assim, ó. Eu perguntei pro Cautela, quantos votos tu tem no papel hoje, né? E aí ele falou, Ana, eu preciso fazer 13.000 votos, eu tenho tanto. Aí eu falei, tá, isso
a gente não consegue chegar. Como que a gente vai avançar? Aí a gente botou as metas por região. Como que a gente vai buscar essas metas? Aí ele falou, Ana, e se eu não conseguir chegar nos 13? Aí eu falei assim, bom, mas aí nós vamos ter a certeza de quantos tu vai fazer no dia. Aí a gente vai chegar assim, ó, bom, perto da eleição, eu tenho contabilizado 8.000 votos. Aí eu digo pra ti, tu tem 4.000 votos na urna. Se tu tem 8.000 votos dizendo que vão votar em ti certo, provavelmente tu tem a metade disso na urna. Então, se na tua urna, se nas tuas urnas no dia da eleição abrir 4.000 votos, tu não será pego de surpresa, porque tu contabilizou isso. Então, agora é o momento de vocês tomarem o choque de realidade para agir e chegar à vitória. Não adianta a gente se enganar achando que tem a votação o suficiente para a gente chegar à vitória. Não, agora é a hora da gente apanhar, agora é a hora da gente tomar o choque de realidade e fazer acontecer para chegar à vitória. É para isso que a gente faz o mapeamento. A gente não faz o mapeamento para se enganar. A gente faz o mapeamento para a gente ter a realidade dos fatos, para a gente de fato ganhar a eleição. Então, essa estratégia aí, vocês precisam fazer. Aonde eu estou, quantos votos eu tenho e o que eu vou fazer a partir de agora para buscar as minhas metas em cada região. E aí você vai atrás, né? Coloque as metas. Vamos supor, eu preciso de 3.000 votos numa região e tenho 3 cabos eleitorais. Quantas pessoas ali eu preciso fazendo 10 a 20 votos? Ah, vamos supor, preciso de tantas pessoas. Bom, então eu vou atrás do fulano que faz 10, eu vou atrás do ciclano que vai 30, mas aí tu colocou uma meta mensurável. Aí tu tem chances de buscar essas pessoas e tu tem chances de buscar estes votos. Esse multiplicador, agora é o momento que o candidato busca o multiplicador. Segundo, redes sociais. Né? Todo mundo fala, a campanha tá na rede social, a campanha tá na rede social. Só não esqueçam que a rede social é uma bolha e a nossa bolha, né? Nós estamos vivendo a nossa bolha. É difícil, assim, a gente furar a bolha. Normalmente acontece, né? Mas tem que cuidar porque a gente vive na bolha da rede social. E aí, o que eu quero falar com relação à rede social e o Covid? Não adianta passar a informação por passar. Tem que ter posicionamento e esse posicionamento tem que ser pertinente. Desculpa. E esse posicionamento tem que ser pertinente, né? Hoje as pessoas acham que porque elas têm WhatsApp, rede social, Instagram, basta largar a informação ali que passei a mensagem. Não adianta você passar mensagem. O WhatsApp, então, é o rei, né? Os caras começam a mandar card todos os dias. Card, votem em mim, não sei o que, não sei o que. Não é assim que vai acontecer. Você precisa ter estratégia para a rede social. E essa estratégia precisa ser pertinente. E você precisa ter um posicionamento. Porque ali você tem que entender que você precisa capturar um tipo de voto que você está escolhendo e não qualquer voto. Então, o que eu digo, assim, algumas dicas para a gente avançar na pandemia com relação à rede social. Se posicionar no tempo certo, pegar gatilhos do dia e relacionar com a bandeira. O que é isso? Não adianta, nós temos notícias 24 horas. Vamos supor que hoje estourou uma bomba na cidade. Não adianta você se posicionar sobre a bomba da cidade 48 horas depois. Na rede social, isso já passou há muito tempo. Você tem que ter o time, o tempo certo. Vamos supor que hoje estão falando da nova vacina do Covid. E você defende a bandeira da saúde. O que você precisa fazer? Primeira coisa, analisar todas as notícias relacionadas a isso, porque essa é a pauta do dia. Depois que você analisar todas as notícias relacionadas a isso, você vai fazer o seu posicionamento, que não é copiando nenhuma dessas notícias. Você vai fazer o seu ponto de vista e você vai publicar no tempo certo algo que está em pauta, algo que está em alta e principalmente que as pessoas querem debater, as pessoas querem ir para o debate. Aí sim você vai começar a ter coisas pertinentes no tempo certo na rede social, tá? Segundo, vídeos.
os candidatos precisam fazer mais vídeos, porque o alcance do vídeo é maior. As pessoas têm a probabilidade de olhar mais vídeos do que ler textos, né? A não ser que o texto seja bom. Mas o alcance do vídeo é bem alto. O que a gente precisa fazer? Vídeos curtos. Em média, o que as pessoas olham o vídeo de um político, de um candidato? Menos de 1 minuto. Então, o primeiro minuto de vídeo já tem que ser uma chamada boa para o vídeo. A chamada do vídeo já tem que anteceder o que ele vai falar. Isso é um vídeo que é pertinente na rede social. Um vídeo que você fale também os seus posicionamentos, um vídeo que você fale da sua bandeira, um vídeo que você coloque uma enquete, você coloque algo, aí você vai criando conforme as várias possibilidades que estão tendo. Outra coisa, os stories, né? Que é onde você faz tanto no Instagram quanto no Facebook, dá para vincular os dois. Isso a gente ensina aí no curso do Zero a Vereador, que é onde você vai mostrar os bastidores, o seu cotidiano, você vai mostrar um pouquinho mais esse candidato, porque as pessoas normalmente, elas compram de marcas que elas têm maior visibilidade, que elas conhecem mais, e elas votam em pessoas que elas têm maior conhecimento e que os valores dessas pessoas batam com os dela. Então, você precisa mostrar, quanto mais você mostrar do que você gosta, o que você come, o que você pensa, você tem a probabilidade de ser mais assertivo e essa pessoa gostar de você e votar em você por causa disso, tá? Os impulsionamentos, que começou em 2018 e nessa campanha é a primeira campanha de vereador que vai ter os impulsionamentos. Só que para ter agora antes da época da campanha, a gente pode impulsionar normalmente. Depois, na época da campanha, nós precisamos regularizar esse impulsionamento. Nós temos que colocar o CNPJ do candidato, nós temos que ter autorização do Facebook. Tudo isso você vai poder fazer na época da campanha eleitoral, só que com instruções que nós também ensinamos no curso, tá? Outro fator que está sendo muito utilizado nas campanhas e que algumas pessoas já estão até um pouco cansadas, mas eu diria é uma ótima estratégia, são as lives, tá? Só que o que as pessoas cansam? De lives que não tem uma boa pauta. Porque se a live é dinâmica, se a live tem convidados, se a live tem alguma coisa pertinente, se ela tem um debate caloroso, é uma live sim que as pessoas vão ver. Então você precisa fazer isso, porque agora é um momento, a live é bom porque você consegue se fazer presente. Não esqueça, se você não pode se fazer presente pessoalmente, você tem que se fazer presente de outra forma. E a live é uma forma de você se fazer presente, o vídeo é uma forma de você se fazer presente, o posicionamento lá e as postagens é uma forma de você se fazer presente. Agora é o momento onde você precisa se fazer presente sem estar presente pessoalmente, né? Então você precisa usar vários desses recursos. Reuniões online. Várias vezes os candidatos, que nós temos candidatos que têm colaboradores com mais idade, né? Acima dos 60 anos, que não querem sair para a rua. Nós estamos buscando estratégia para fazer reunião no Meet, reunião no Zoom, aonde a gente conversa com essas pessoas, aonde a gente marca também com amigos deles, para poder apresentar o candidato, mas a gente não deixa de fazer. Agora a gente precisa buscar estratégias para alcançar, de alguma forma, este eleitor, tá? O WhatsApp. Deixa eu botar aqui. O WhatsApp. Como nós vamos usar o WhatsApp também agora para avançar na pandemia? O WhatsApp é a ferramenta que mais cresceu na pandemia, né? Já teve pesquisas aqui que demonstraram que o WhatsApp foi a ferramenta com maior crescimento em meio à pandemia. Só que o que acontece com os políticos hoje? Eles usam como uma ferramenta de disparo. E ela não é uma ferramenta de disparo. Ela é uma ferramenta de interação com este eleitor. Ela é uma ferramenta de conteúdo, onde você vai separar os nichos, vai conversar coisas relevantes com cada um desses nichos. Você vai
botar mensagem irrelevante, vai conversar com o eleitor, pegar a demanda do eleitor, é algo mais pessoalizado. O político tem a mania de robotizar tudo, automatizar tudo, né? E a gente não pode fazer isso. E a última estratégia que eu diria para vocês é fomentar a engrenagem de colaboradores. Por mais que nós estejamos na pandemia, nós precisamos manter reuniões, né, online, pelo menos uma vez por semana. A gente precisa manter esse pessoal motivado, a gente precisa colocar metas nessas pessoas, porque as pessoas gostam de ser cobradas. Por mais que elas estejam te ajudando de uma forma gratuita, elas gostam de ser cobradas e se sentirem motivadas. Então você precisa fazer isso. Se você não tem condição de estar pessoalmente com ela, você precisa fazer isso através de uma reunião online, você precisa manter o contato com ela, você precisa fazer uma rotina mesmo na pandemia. Você tem que acordar e dizer, hoje eu vou avançar nisso na campanha, essa semana eu vou avançar nisso, eu vou falar com essas e essas pessoas e vou ir garantindo esses votos, vou ir garantindo esses multiplicadores. O bom e velho telefonema, dá pra gente fazer telefonema, dá pra fazer chamada de vídeo. Nós nunca tivemos tão próximo das pessoas, mesmo estando distante. Então nós temos diversas ferramentas. Nós temos que querer e principalmente chegar nessas pessoas de uma forma humanizada. Sentir primeiro para saber se a gente fala agora sobre a pré-candidatura ou não. De repente é um momento, não falo com um conhecido há 4 anos, vou ter um primeiro contato para num segundo contato eu falar sobre a minha candidatura. Não é o momento de chegar e já dar um choque e falar da candidatura. Nós temos que usar estratégias, nós temos que verificar como que aquela pessoa está sentindo o momento. Se ela quer ouvir política, se ela não quer ouvir política. Isso tudo nós precisamos sentir e colocar metas. Os candidatos não têm o hábito de colocar metas semanais, metas diárias e metas mensais. Eles não têm, eles saem fazendo as coisas por fazer, tá? Aqui eu coloquei 2 frases que eu gosto muito de usar, que eu vou falar para vocês antes de comentar a surpresa, tá? O candidato é a pessoa que precisa direcionar, traçar o caminho e dar o ritmo da campanha. Se ele não sabe como fazer isso, ele pode colocar a campanha a perder. Então você aí, que é candidato, que está precisando traçar essa campanha, que quer ganhar a eleição, se você não sabe o caminho que você quer percorrer, provavelmente quem está à sua volta também não saberá. Você precisa se preparar. Você precisa saber aonde você quer chegar. E aí sim, a gente nortear todo um caminho para você mostrar para as pessoas como que se chega à vitória. Que você sabe o caminho que quer percorrer. Siga-me que eu vou te mostrar. Aí sim as pessoas sentem firmeza no candidato. Acreditam que o candidato tem chances de eleição. Se ela não acreditar que o candidato tem chances de eleição, ela abandona o candidato no meio do caminho e vai para outro que tenha chances de eleição, tá? E por último, eu quero dizer para vocês que cada voto importa. Não adianta vocês dizerem assim, eu não vou falar com aquele porque é só um voto. Eu não vou falar com aquele outro porque é só um voto. Eu quero lembrar vocês que o voto, ele entra de 1 em 1 na urna. Ele não entra mais de 1. Então, cada voto importa. E a partir do momento que você deixa de se importar com o voto, é porque você está longe do raciocínio da vitória. É porque você está longe de querer vencer a eleição. Porque a pessoa que quer vencer a eleição, ela vai até o último minuto buscando cada voto. E ela reverte o voto, e ela vai atrás do voto, e ela não desiste dele. Essa sim entra com sangue nos olhos para buscar essa eleição.